em uma virtude. Precisamos só achar um jeito De suavizar o lado rude. Vamos Andar ajudar com qualidade. Sassá, pra fazer um mundo diferente. coisa linda. Ah, Sabrina. Liosmar, querido. Seja bem-vindo. Hoje a internet não tá ajudando de novo, viu? Aqui tá, benza a Deus. Trabalhar. Dani, seja bem-vinda, Dani. Deixa eu chamar logo Liosmar. Da onde que a felicidade só começa. Ah! Seja Boa bem-vindo. tarde. Tá brabo, viu? Mas vamos vencer. Vamos sim, com certeza. Vamos vencer, com Eu não conjugo certeza. esse verbo desistir. Não conjugo. Tá mais do que certa. Meu amigo, vou lhe contar uma coisa. Se fosse para desistir, só uma luta que eu tenho desde que eu assumi a pai. Quando tá botando o pé dentro para começar a construir, acontece alguma coisa. Eu vou te contar uma coisa, viu? Se eu fosse desistir, eu só desisto em casa. Choro, 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 me descabelo, depois volto, começo tudo de novo. Pronto, acabou. Tá mais que correta, Todos né? nós seremos. Porque assim, olha. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro todos seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Eu fico imaginando assim, sabe? Se eu não fosse espírita, eu não conseguiria entender, sabe? Ainda bem que eu sou espírita e eu tenho certeza que nada mais é do que a lei do retorno. Porque eu tenho condições, eu tenho certeza que em outras existências aí o povo queria construir as coisas e eu barrava, porque hoje é a mesma coisa que acontece comigo. Quando eu já estou lá e alguém chega em tal lugar. Mas a gente chega lá. Bom, que Jesus nos Com abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. Dani, essa música é fantástica do Grupo Acorde. Se eu não me engano, o pessoal de Frei Paulo também canta essa música, não é não, Liosmar? Canta. Canta. Canta, eles são maravilhosos. Para Boa. mim, o melhor Canta. coral de Sergipe, viu? Oi, já tá ruim. Já tá ruim. Eu vou desconectar Mas eu tô lhe ali ouvindo, e vou viu? deixar somente na minha internet. Peraí, viu? Viu? Dialogar sobre as máximas do Cristo. Olha ela aí de volta já. Vai aqui. É porque eu fui lá desligar para ver, né, se a coisa funciona. Eu tirei do Wi-Fi, deixei na minha internet e tomara que ela aguente até o final, não é? Vamos aqui trazer as explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Nesse caso, as máximas do Cristo versus a pandemia, não é? Que é o assunto do momento. É uma proposta do Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho e abraçada com muito carinho pelo nosso querido menino de ouro, Liosmar. Você não é Neymar, mas você é nosso menino de ouro. Não a fé inabalável, vale muito mais para mim. Senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu lhe digo uma coisa, eu gosto muito de Neymar, viu? Desde quando ele era o bebezinho. Então, vamos à leitura para que a gente possa começar. Já tinha separado, mas a Era Nova.
do Evangelho de Jesus, Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e a advertir-vos. O mundo foi abalado em suas bases. Um raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor o enche de uma longa inefável, ou de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não seres derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. Ainda tem um parágrafo, mas eu não quero tomar o tempo de Liosmar, que eu sei que ele tem muito para falar, eu vou ter até que barrar ele, porque senão ele não para. Então, querido, nós já fizemos a nossa prece, porque essa música nada mais é do que uma prece, com a leitura do Evangelho. Já disponibilizamos o nosso momento, será um seminário que terá um primeiro momento, depois o outro momento. Agora você vai trazer Eu sou o caminho da verdade e da vida. E o meu reino não é deste mundo, na segunda parte do nosso seminário. Então, querido, fique à vontade, façam as perguntas, que como eu avisei, eu vou selecionar, viu, as perguntas voltadas para o tema, senão ele não vai responder sobre o tema. Aí depois a gente vê as outras, porque eu sei que ele vai querer responder. Ele é igual a Jorge Larraia, responde tudo. Fique à vontade, querido. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário. Fiquem à vontade para participar, como a Elenói falou. Participem com relação aos temas que nós iremos tratar, que ela vai fazer esse papel de mediação e depois me passar, eu respondo dentro de tudo aquilo que eu souber, tá bom? Pessoal, só uma coisinha, eu tô com a voz um pouco ruim, a garganta tá inflamada, então eu vou evitar falar muito alto para não forçar tanto, tá bom? Porque tem esse seminário e depois tem outra live jurídica, então hoje eu vou usar bem a voz, tá certo? Essa Mas precisa muito. tenha certeza que o coração tá a mil, tá bem. Então vamos lá. Eu sou o caminho da verdade e da vida versus a pandemia, versus esse coronavírus, esse Covid-19, que está convidando constantemente e praticamente durante todo o ano 2020, não só o Brasil, mas como a população a nível mundial, a refletir sobre a vida. Vamos lá. Tudo que eu irei falar aqui em diante é com base na codificação espírita, tá certo? Porque eu sei que entram pessoas de outras religiões, não tem problema nenhum, mas já fiquem adiantados de que será tudo com base no espiritismo. Segundo os benfeitores espirituais, nós fomos criados, espíritos, como seres ignorantes em termos de conhecimento,
seres puros, simples. Então, quando nós fomos criados por um gesto, um sopro de amor do nosso Pai, nós fomos criados com tudo o que é necessário para alcançarmos a perfeição moral e a perfeição intelectual. Claro, em termos relativos, porque absoluto somente Deus. Por mais que você alcance, e nós iremos alcançar o estágio de Cristo, o estágio crístico, ainda assim não seremos perfeitos em termos absolutos. Só que não é fácil caminhar em direção à perfeição. Não é fácil você evoluir. Não é fácil você viver de forma consciente. Diga-se todas as pessoas quando adentram a doutrina dos espíritos. O início é sempre difícil, porque você vai lutar contra você próprio, contra você própria, contra seus vícios, que são milenares, tenho certeza disso. Essa não é a primeira, nem será a última encarnação. Então é preciso esse combate interno dentro de você contra os seus valores, tentando potencializar, aumentar, fortalecer as suas virtudes e combater os seus vícios. Então esse caminho, como eu venho falando, não é fácil. Não é fácil trilhar de forma consciente, sem cometer tantos equívocos. Por isso que Deus, na sua sabedoria, nos concede mestres, professores, seres que já alcançaram um estágio evolutivo suficiente para conduzir outros irmãos mais jovens, menores, digamos assim. E são esses seres chamados de Cristos, no nosso caso, Jesus, que vai nos conduzir como um professor, como um educador, como um mestre, ditando por onde devemos prosseguir, qual caminho devemos tomar. Por isso que, quando Tomé indaga Jesus para onde ele iria, João Evangelista vai narrar no seu evangelho que Jesus responde a Tomé e a todos os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daí o nosso tema da tarde de hoje, aplicado ao momento atual. Que caminho é E, esse? Osmar, posso dizer Oi? uma coisa para você? Se Pode? você achar dificuldade com a sua voz e quiser deixar o outro tema para amanhã, nesse mesmo horário, a gente faz. Viu? Se o pessoal estiver entendendo, por mim pode seguir, porque eu não estou sentindo dor, não. É só a Ah, rouquidão mesmo. Viu? sim, Não sim, está sim. me incomodando, pelo contrário. Eu tenho até Tá fé bom, que eu vou sair melhor do que o que eu entrei aqui, que normalmente tá bom. acontece isso, né? Então, vamos seguir. Então, Desculpe, pessoal, viu? Jesus, não, fica à vontade, viu? Fica bem à vontade. Quando Jesus disse, Uhum. eu sou o caminho, ele está nos mostrando não que ele é a única porta. É preciso que a gente tenha isso na cabeça. Quando Jesus disse, eu sou o caminho que irá conduzir ao Pai, os meus ensinos, a minha forma de viver, aquilo, o meu exemplo que eu estou dando a vocês, é o caminho a ser percorrido. É a forma como vocês têm que viver. Em uma palavra, é o amor, é a caridade, é o respeito, é o perdão, é a fraternidade, a solidariedade, a compaixão e misericórdia para com o próximo. Eu sou o caminho. Os meus ensinos morais, aquilo que eu vivo e mostro a vocês, irá conduzi-los ao Pai. Porque Deus é imaterial. Nós não conseguimos enxergar fisicamente ao Criador. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um só, é porque ele atingiu um patamar evolutivo que ele e o Pai conseguiram se compenetrar. A vontade de Deus é a vontade do Cristo e vice-versa. Nós não estamos ainda nesse estágio evolutivo. Exemplo, você e eu ainda pensamos equivocado. Nós ainda pensamos no mal do próximo. Nós ainda pensamos em vantagens pessoais em detrimento do sofrimento alheio. Por isso que nós e o Pai não somos apenas um, por enquanto. E daí a necessidade de trilhar esse caminho de um espírito que já passou por situações parecidas com a nossa. Porque ainda há, na crença popular, a ideia de que as pessoas precisam sofrer, padecer, sentirem dores para evoluir. E não é verdade. Os próprios benfeitores falam que Jesus foi um dos espíritos que escolheram melhor
o caminho a ser percorrido. Foi um dos espíritos que não levou tanto tempo, não sabe o tempo necessário, claro, mas não levou tanto tempo para atingir o estágio de Cristo. Porque ele soube escolher. E por que nós não fazemos a mesma coisa? Porque nós não seguimos o seu caminho. Nós, apesar de ter o conhecimento, em inúmeras ocasiões, nós seguimos outros caminhos tortuosos e equivocados. Quando nós olhamos para o cenário atual de pandemia, você consegue perceber que mesmo num estágio em que milhões e milhões de pessoas foram contaminadas, em um momento em que milhares de pessoas desencarnam todos os dias, não é durante o mês, não é em um ano, é diário, são por dias, em que inúmeros corações de familiares sofrem, choram a perda, entre aspas, claro, dos entes queridos. E ainda assim, nós olhamos para a humanidade e muitos estão totalmente de lado, afastados dessa dor alheia. Não estão se sensibilizando ou tendo misericórdia para com o próximo. Quantas pessoas, nesse momento, estão pensando apenas no lucro, em aumentar sua fortuna material, em ganhar vantagens, em conseguir, mediante condutas totalmente equivocadas, se elegerem nas eleições do fim desse ano. Então, daí nós tiramos que, mesmo em um momento tão sério, tão difícil para todos nós, as pessoas persistem em seguir um caminho diverso daquele que foi mostrado e vivido por Jesus. Jesus reencarna em uma família materialmente pobre. Maria e José não tinham condições financeiras elevadas. Ele poderia reencarnar em qualquer família. Ele poderia ter vindo em um palacete, em um palácio, cercado de servos, mas não. Ele escolhe a humilde manjedoura, próximos aos nossos irmãos menores, os animais, em uma circunstância totalmente fora dos holofotes, das luzes do mundo material. Ele tem uma infância simples, de uma criança que brinca com seus familiares, com seus amigos. Ele dialoga com João Batista quando vai visitá-lo em sua casa. Ele cresce em virtude material e moral. Quando alcança a certa idade, ele sai para divulgar a boa nova. Enfrenta inúmeros obstáculos. Pessoas que não queriam perder as vantagens materiais que possuíam à época, que não queriam perder as facilidades. E ainda assim, ele mantém a cabeça erguida, serena, não de uma forma a humilhar, a menosprezar, a diminuir o próximo, não, mas de uma forma a dizer, se eu estou com Deus, eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a ter medo ou deixar que quem quer que seja venha a atrapalhar a minha missão enquanto espírito aqui na Terra. Jesus, ele tem todo o seu calvário que vocês conhecem muito bem, com aquele momento que vai até o momento da crucificação, quando ele desencarna no madeiro. E em nenhum momento ele acaba se revoltando, se lamentando, se vitimizando. Não! Ele se mantém totalmente equilibrado, sereno, até no momento em que as pessoas achavam que ele estava reclamando de Deus, quando diz, meu pai, por que me abandonastes? Ele só estava recitando um dos salmos muito conhecidos à época, o Salmo Messiânico. Então, é essa figura central que nós devemos seguir. É esse o caminho que Deus nos deu, materialmente falando, para percorrer. Deus é tão bom, é tão misericordioso, é tão amoroso na sua figura de pai e de mãe, que ele manda um ser dessa magnitude para dizer, vão pelo caminho do amor, vão pelo caminho do perdão. Se o momento da pandemia está difícil para alguns, estende as mãos a esses irmãos menos afortunados. Compartilha os alimentos que tem na tua casa. Ajuda o outro. Não pensa apenas em você. Porque eu, você e outras pessoas estamos tendo a condição de permanecer em casa, sem faltar alimento, sem ter a água e a luz cortadas.
sem ter que estar diariamente em um hospital correndo risco de ser contaminado, porque um ente familiar está entubado, em coma e totalmente inacessível. Se esse momento é difícil e você se mantém de lado, totalmente desconexo, é porque você não entendeu a mensagem do Cristo. A pandemia do coronavírus, muito longe de ser temida, ela precisa ser sentida, compreendida, vivida e enfrentada de cabeça erguida. Não é para desespero, não é para lamentações, não é para revoltas, mas para agradecimento. Nós devemos fazer o mesmo que Jesus fez, já que ele é o caminho enquanto estava aqui na terra. Enfrentar as dificuldades, sabendo que alguns companheiros materiais não irão permanecer ao nosso lado, por inúmeras razões, mas que os irmãos espirituais jamais nos abandonarão, jamais sairão do nosso lado. Que o grande arquiteto do universo, Deus, nosso Pai, que nos deu por um sopro de amor a vida física e espiritual, jamais permitirá que qualquer dos seus filhos pereça, sucumba. Por isso que Jesus falou, eu sou o pastor, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Irei mostrar o caminho a vocês. Um caminho que não é fácil. Ilenói, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, só não te vendo, mas tô te ouvindo, viu? Consertar aqui. Caiu, não foi a internet. A Ah, minha, eu tá. acho, caiu. Voltei. Hoje tá horrível a internet aqui. Mas vamos insistir. Vamos vencer ela. Gosto de Então, você por prosseguindo, isso. não vamos desistir, não. Prosseguindo, é esse o caminho que Jesus vai nos conduzir. Por isso que, em uma das suas idas à cidade de Jericó, ele vai encontrar uma alma em termos encarnados, que estava temporariamente fora desse caminho, fora desse curso que ele vem nos mostrar. Por isso que quando ele estava em Jericó, ele passa por uma rua muito apertada, cheia de pessoas, mas ele já sabia que um coração amigo, um coração querido, que queria voltar a esse caminho de amor, esse caminho de retidão, estava em uma árvore lhe aguardando. Por isso que ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém cear na tua casa. E Zaqueu vai correndo para casa preparar a comida com a sua esposa. Enquanto que as pessoas não compreendiam por que Jesus iria para a casa de um cobrador de impostos, quando a sociedade, quase todos, se afastavam dos cobradores de impostos. Não tinham bons olhares para essas pessoas, porque normalmente elas usurpavam, extrapolavam a sua função. Não à toa eram pessoas materialmente ricas, com posses materiais. A exemplo de Zaqueu. Só que tinha um detalhe. Zaqueu vivia angustiado, atormentado, aflito pelas suas próprias condutas, pela fortuna que ele estava cada vez mais adquirindo, mas não de uma forma correta, totalmente lícita. E ele queria encontrar o mestre para que Jesus pudesse mostrar um caminho digno a ser seguido, uma forma de reparar. E Jesus, conhecedor disso, convida-o para terem esse momento a sós na casa de Zaqueu. É tanto que quando Jesus sai da casa de Zaqueu, Zaqueu tinha se comprometido com o mestre em sair devolvendo tudo que, de forma indevida, ele havia conseguido na sua vida material. Zaqueu
É o 13º apóstolo que vai ocupar o lugar de Judas após o seu suicídio. É aquele espírito que há pouco tempo, porque no mundo espiritual o tempo é nada. Não existe o tempo como nós interpretamos. Que há pouquíssimo tempo estava aqui, reencarnado, numa função belíssima de médico. Não que as outras não sejam, mas porque ele exercia a sua com amor, com dedicação, numa função em que ele cuidava dos corpos e das almas, os dois em conjuntos. É esse ser que há mais de 2000 anos foi reconduzido ao caminho do amor e que hoje tem inúmeras falanges que trabalham com ele. É esse ser que nós admiramos tanto na doutrina dos espíritos e que vocês conhecem como Bezerra de Menezes. Imaginem, meus irmãos, se o bom pastor não conduzir suas ovelhas ao caminho reto e ao caminho digno, se ele desistisse de todos nós, como nós desistimos diariamente de lutar, de tentar, de perseguir, de persistir e de ter esperança, não de esperar, mas de esperançar. É isso o caminho que Jesus vai nos mostrar. Por isso que ele é o caminho. Os seus ensinos morais é o caminho. Mas qual caminho? Para quê? Para quê? Para a verdade. A verdade sobre a vida. A verdade da vida. Essa verdade que vai nos conduzir à descortinação, a retirar o véu, a barreira, o muro entre os dois mundos, material e espiritual. É essa verdade que Jesus vem nos mostrar com o seu amor, com a sua conduta, com o seu exemplo. Ele vai nos conduzir a uma outra visão e versão de Deus. Não um Deus vingativo, não um Deus que escolheu o povo, mas um Deus de todos nós. Um Deus que é Pai, que não abandona nenhum de seus filhos. Um Deus que nos dá inúmeras oportunidades por meio da reencarnação, para que um dia nós possamos conseguir enxergá-lo, senti-lo, compreendê-lo e amá-lo em toda a sua totalidade. Um Deus que sempre nos dá inúmeros irmãos para tutelar e nos ajudar em nossas escolhas. É essa verdade que Jesus vem nos mostrar. Uma verdade que vai dizer que a vida não acaba no túmulo material. Que a verdadeira vida é a vivida no mundo espiritual. Ele vai nos mostrar que o amor não se acaba com o desenlace, com a partida de um ente querido. É essa a verdade que ele nos conclama e nos convida a ter em nosso dia a dia. É essa a verdade sobre a vida que hoje nós temos que aplicar. Verdade que vai nos explicar, nos ajudar a compreender o porquê de um momento tão difícil para toda a humanidade. Nós nunca paramos para refletir como o outro vivia. Nós olhávamos para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o meu precisar, o meu querer, o meu sentir e dos meus entes queridos. E esquecíamos que na África, diariamente, pessoas morriam e morrem de fome. Mas que os países desenvolvidos nunca se uniam para acabar com a fome. Onde bilhões e trilhões de dólares, de euros, de reais são gastados de forma tola, fútil, em guerras, em armamentos, como se armas educasse alguém, como se armas conseguisse o respeito de alguém, enquanto que as pessoas padecem de fome física e de fome moral. Os países não se uniam para combater o tráfico de crianças. Não se uniam para combater o desmatamento e a violência às matas, à fauna e à flora. Países e pessoas que não se importavam com as pessoas que dormem nas ruas. Porque a pandemia está aí. Eu, você, nós temos uma casa para nos proteger. E as pessoas da rua?
E as pessoas que moram nas ruas, como elas irão se proteger? Será que nós estamos pensando nisso? Será que nós estamos pensando nos animais que moram nas ruas e que dependem da circulação das pessoas para se alimentarem? Será que nesse momento algum de nós que se diz espírita, que se diz cristão, terá coragem de se dirigir a uma urna eletrônica para votar no candidato que vai lhe dar um emprego ou que lhe comprou o voto, ao invés de refletir quem é melhor para a sociedade? Não para mim, não para minha família, mas para a sociedade, para as pessoas. Esse momento de pandemia, nós temos que refletir cada vez mais. Quando Jesus vem dar o testemunho, porque no Evangelho segundo o Espiritismo ele diz: eu venho dar o testemunho da verdade, porque eu sei o que é a verdade. Eu vislumbrei o universo infinito e trago ele aqui para todos vocês. Então é essa a verdade que ele nos convida a buscar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade ela é dolorida, como qualquer médium. Quando você está enfermo, doente e procura cura, você tem que passar por um momento doloroso. Se você está enfrentando câncer, você vai ter que passar por sessões de rádio e ou quimioterapia. Se você tem leucemia, HIV e tantas outras doenças, você também enfrentará tratamentos severos, agressivos para combater as enfermidades. Se você sofre com um processo obsessivo, você tem que combater o maior combate, que já nos falava Paulo de Tarso, que é o combate interno. Você e você, não com o próximo, não com o outro. É essa a verdade que Jesus nos convida a aceitar e que muitos de nós não queremos. Tapamos os ouvidos, os olhos, a boca, como se isso fosse suficiente para enganar a consciência e não é. Nós podemos até tentar viver de forma equivocada, mas ao desencarnar a consciência vai acusar. E a grande pergunta não é quando a pandemia vai passar, é como eu irei me comportar após a pandemia. Isso deveria ter sido feito lá atrás. Nós deveríamos nos perguntar diariamente como eu estou me comportando durante a pandemia. Mas se você não se faz isso, que pelo menos pergunte ao final: o que eu irei fazer daqui em diante? O que eu irei fazer a partir de agora? Será que eu estou disposto a voltar ao normal de antigamente? Sendo bem sincero e honesto com vocês, eu não consigo entender, compreender como alguém consegue ir para um show dentro de um carro e ficar comemorando não sei o quê. Porque eu olho para o lado e vejo uma transição planetária que está fazendo o seu papel de forma correta e tenho certeza, de forma muito mais branda do que o que nós merecemos. E vejo pessoas, ninguém é vítima, ninguém sofre por acaso, mas é preciso se sensibilizar com a dor do outro. Então eu olho pessoas que veem seus entes queridos desencarnarem. Eu vejo um rapaz escalar, subir um hospital feito Homem-Aranha, e não é mentira, é um fato verídico, para ver da janela a sua mãe pela última vez fisicamente. Então, o que é que eu vou comemorar em um show? A perda material desse menino? Eu vou comemorar um tio que estupra uma menina de 10 anos? Não há vítimas. Eu sei que é duro falar isso, mas não há vítimas nesse caso. Deus é Pai. Muito mais do que eu e você, Deus sabe de tudo. Mas ainda assim, eu preciso sentir a dor daquela menina, a dor dos pais daquela menina. E nunca, em hipótese alguma, desejar o mal do estuprador. Onde está o perdão? Jesus não pediu para perdoarmos? Quem é eu? Quem é você para condenar ele? Você sabe o que fez na última encarnação?
Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, passando por uma pandemia que dura praticamente 6 meses. Porque nós passamos por tantas dores. Você ainda não conseguiu enxergar? Então, o momento não é de comemorar, é de se unir, é de trabalhar para que todos nós consigamos sair juntos, unidos, de mãos dadas, desse momento difícil. É essa a verdade que Jesus quer que nós aceitemos, para um dia conseguir enxergar a vida, não a vida material, que é passageira, efêmera, mas a verdadeira vida, que é a vida moral, espiritual. Eu sou o caminho, os meus ensinos morais vos conduzirão ao Pai. E nesse caminho você conhecerá a verdade sobre o universo, a verdade sobre você, sobre eu, sobre Deus. E conhecerá que a vida, a verdadeira vida, é a vida espiritual e não a vida material. Por isso que uma mulher belíssima, dona de uma beleza extravagante, chamada Maria, que vocês conhecem por Maria Madalena ou Maria de Magdala, mesmo tendo tudo o que a vida material poderia oferecer, ela ainda assim não conseguia ser feliz. Ainda assim sentia falta de alguma coisa. E só consegue preencher essa lacuna quando se encontra com Jesus na casa de Simão Pedro, na casa do caminho em Cafarnaum. Somente a partir dali é que ela consegue viver feliz. Porque a partir daquele momento, ela começa a se doar ao próximo. Ela deixa os seus prazeres materiais de lado para pensar nos irmãos mais necessitados. Ela é aquela pessoa que está, a exemplo de Maria de Nazaré e de João Evangelista, próximo ao madeiro, enquanto Jesus era crucificado. Ela é uma das mulheres que vê Jesus no domingo, que nossos irmãos católicos chamam de domingo da ressurreição, domingo da Páscoa, quando ela, Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles, e outras pessoas vão ao túmulo e veem a pedra arrancada. E Jesus chama Maria Madalena para dar o testemunho da vitória sobre a morte do corpo. Ela é aquela pessoa que opta em ir para o vale dos leprosos, se contaminar para ajudá-los. E no leito da morte física, ela é abraçada e recebida pelo Cristo. É essa a verdade da vida que Jesus quer nos mostrar. E que muitas pessoas, mesmo com a pandemia, insistem em não conseguir enxergar, em não querer enxergar. Quantas pessoas, com todo respeito, eu sei da necessidade do comércio atuar, e deve sim atuar, mas com segurança, com responsabilidade. Mas quantas pessoas passam a pandemia inteira só reclamando, só lamentando? Quantas pessoas sequer fizeram uma prece pelos desencarnados, mas que no primeiro dia de abertura dos estabelecimentos comerciais já estavam lá na frente? E aí, quando a dor bate a porta, a pessoa pergunta, por que eu? Indague a sua consciência e você saberá. Daqui a pouco, as casas espíritas irão abrir as portas físicas, porque o trabalho não foi parado, apenas o presencial foi suspenso. Os espíritos continuam trabalhando e nós, dentro do possível, estamos aqui levando a palavra do Cristo a vocês. Mas quando as portas se abrirem, e aí a mensagem é para vocês, trabalhadores de estudantes espíritas, eu pergunto, provoco vocês, vocês terão coragem de ainda assim faltar aos trabalhos? Porque nós vivemos como seres encarnados, materiais, que um dia voltará à espiritualidade maior. E não é assim. Nós somos seres espirituais, temporariamente na carne. O trabalho material é importante, mas não é essencial. Eu tenho que trabalhar sim, para ter a minha subsistência, para ter o necessário. Mas antes, vem Deus. Então, se eu posso ir trabalhar, eu tenho que ir.
Nós temos que parar de inventar desculpas. Ah, eu estou com dor de cabeça. Qual o melhor lugar para você tratar sua dor de cabeça? Na casa espírita, onde você tem toda uma equipe de irmãos encarnados e desencarnados para cuidar da sua dor, ou dentro da sua casa? Nós precisamos abraçar a bandeira da caridade, que é o nosso lema, e seguir a mensagem que Emmanuel nos convida. Espíritas, sejam o teu nome. Espíritas, seja a tua conduta. Seja o seu dia a dia. Seja a sua forma de viver. O Espiritismo não é um estado social. É uma doutrina séria que precisa ser respeitada e abraçada integralmente por todos nós. Jesus é o caminho da verdade, da vida. É o caminho que vai nos convidar e nos levar até a verdadeira vida, que é a vida espiritual. 5h42, eu vou pausando por aqui, que eu vi que tiveram algumas perguntas interessantes, para que a gente possa ver quais Ilenóis selecionou para eu poder responder, porque daqui a pouco a gente passa para o próximo tema. E não pensem que os temas estão separados. Os temas, Ilenói teve muita felicidade em escolher. Um se casa com o outro. Por isso que aguardem. Ilenói, agora é com sintonia. você. É Pois é. sintonia. É sintonia, você sabe disso, né? Eu estou vendo aqui que a pergunta que... Não, eu vou parar nessa daqui da menina. Cadê? Alguém está dizendo aqui, dono do sorriso mais cativante, menino de luz. Obrigado. Sei. Já sabe quem foi, né? Já. Aí tem uma pergunta aqui que eu não creio, que eu creio que não deve ser respondida. Não por hora, porque eu sinto que os espíritas eles estão sendo cutucados e todo mundo tem sua opinião pessoal, não é? O ensinamento é um, mas cada caso é um Isso. caso, né? É Ilenói, isso? posso fazer só um parênteses Pode, rapidinho? pode. Eu já sei Pode qual é a ver. pergunta. Já E para sabe, né? deixar bem claro, eu toquei de forma proposital, sabe por quê? Porque a doutrina ela é racional. Ela é uma ciência também. Não pode ter apenas o sentimento e razão juntos. E há casos que chocam. Eu, como ser humano, fiquei chocado. Mas eu tenho que usar o meu conhecimento a favor. Eu não posso esquecer tudo que a doutrina nos ensina e achar que ali tem, de um lado, uma pessoa totalmente que não presta para nada. Ele errou, se equivocou e vai reparar perante a lei do homem, e eu sei disso que eu sou advogado, é uma das minhas funções, mas principalmente perante a lei de Deus. Ela, a criança, ela passou por uma situação, espiritualmente falando, dentro da doutrina espírita, ela não foi vítima. Ninguém sofre por acaso, ninguém Sim, sofre em olha, vão. mas deixa eu só dizer uma coisa. A gente tem que olhar a coisa no mundo atual, certo? O que é uma criança? Nós estamos no aniversário do ECA, do Instituto da Criança, do Isso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou defensora porque eu já fui conselheira tutelar, certo? E eu vejo que em todas as circunstâncias a vítima é sempre revitimizada. Eu estou vendo criança sempre. Aí o pessoal fica condenando a criança, tá certo? Que se olhar o passado, mas não é o passado que a gente está olhando, porque ele também, se olhar o passado, ele não é vítima, não é isso? Não há vítimas. Pois é. Mas na atualidade, ela é uma criança, é um ser em formação, mesmo que ela esteja respondendo, mas ela é uma criança, Sim, e certo? tem que ser cuidada, tem que ser Tem cuidada. que ser O que eu quis cuidada, tem que passar ser foi o quê? amparada. Que a gente não pode olhar para a criança e achar que ela é coitadinha. Eu deixei bem claro, porque eu sei que é um tema polêmico. A gente não pode olhar para a criança apenas nesta encarnação. Ele vai ter que reparar sim, e ela tem que ter todo o cuidado do mundo, claro. Mas se eu olhar só para a encarnação presente, eu vou cair no erro de quê? Querer condená-lo e não perdoar. E o perdão é uma das leis universais. E vou olhar para a criança e, se brincar, eu vou querer fazer justiça com as próprias mãos. O que está um erro. Eu tenho Não, que isso não fazer ele pode. pagar, entendeu? Ele tem que reparar. Mas Ele dentro da tem lei que do homem, reparar.
E da Pela lei de lei dos Deus. homens. Exatamente. E a criança, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser amada. O que eu quis falar foi assim, que muitas pessoas perguntam, e aí eu respeito, mas eu acho que a doutrina não pode simplesmente ficar em silêncio. Porque nós estudamos para isso, então é preciso falar que a criança tem que ser amada, tem que ser amparada sim. Só que nós não podemos dizer que a criança, espiritualmente falando, né, espiritualmente falando, é vítima. Nós sabemos que a lei de ação e reação, causa e efeito, e as encarnações são o quê? Solidárias. Então, Uhum. só para fechar, eu só queria deixar claro isso, entendeu? Que eu vi que teve uma pergunta ali, e depois, para não ficar questões mal interpretadas, ou então dizer É. que eu estou defendendo o estuprador, nunca, jamais, Não, mãe, jamais. jamais. Não, eu sei, eu Só estou dizendo queria. assim, para não ficar mal Hum, interpretado, né? uhum. Eu só queria assim, dizer assim, uma coisa para você, que a gente precisa observar você como advogado, né, vai observar toda a questão, toda a situação, e se na atual existência ela é vítima, veja Sim, só, ela é sim, vítima. sim, Aquele que fez o mal para ela vai responder na lei dos homens, não sim, é isso? E as leis exatamente. espirituais, elas são de toda forma, em qualquer momento, em qualquer ocasião, ela vai se cumprir. Com Não é verdade? certeza. E sabe qual é o medo que eu tenho nesse momento? Porque não é o primeiro caso. Eu acompanhei casos em Itabaiana E é próximo que de não nós, teve né? isso, que não teve polêmica, ninguém saiu do lugar para defender, muito pelo contrário. Chegou na hora da criança, deixa isso para lá. Tive muitas brigas Não. por conta disso. Eu vivi muitas situações nesse tipo. E o meu receio é de se utilizarem nesse momento para exatamente aprovar o aborto. Porque aí há uma situação que foi necessária, ele é uma criança, Sim, certamente corre sim, risco de vida. Eu sim. até mesmo disse, deixe nascer que eu crio, não é? Mas e ela, como é que ela está? Não é verdade? Então, meu medo é isso, que as pessoas, tem muita gente que é oportunista e aproveita uma situação Exatamente. dessa, uma opinião sua, uma opinião minha, para dizer o que é que os espíritas dizem, o que é que não sei quem Não. diz. E aí vão correr para aprovar o aborto, entendeu? Por isso que a Que o gente tem que direito à vida, contextualizar sempre. Porque isso. senão as Por pessoas pegam uma fala só, né? Isso. Por isso que eu gosto de você falando, porque você traz as coisinhas e arruma tudo direitinho. Tem que explicar, deixar tudo claro para depois não ter interpretação equivocada. E mais uma vez, a criança tem Uhum, que ser cuidada sim. Tem que ser cuidada, uhum. amada e amparada. Pronto, ele trouxe, ó, eu ia falar sobre essa pergunta, Elias. A questão 359 do Livro dos Espíritos. Muito que bem. Então, é isso que a gente precisa. E cada caso é um caso, e para que existem leis dos homens? Né? Sim. Justamente para que haja harmonia, né? Na sociedade. Sim, dê continuidade, que você é muito bom disso. Você, o advogado é você, viu? Eu estou esperando a pergunta. Deixa-me ver. A pergunta foi assim. Não, ela não fez pergunta, ela fez como você. Olha, ela falando, sim, alguns chamando de assassina por ter feito o aborto, chamando a criança de assassina, minha Nossa Senhora, louvado seja Deus Nosso Senhor. A gente tem que ter muita É, calma para falar desses assuntos, né? não é? É muito, muito, muito mesmo. Sim, ela está falando aqui, na minha opinião, não, aqui é os pais da criança, valei-me Jesus. É um assunto polêmico mesmo. Não é É. o primeiro caso, mas é um caso que veio para a mídia, né? Assim, cadê? Na visão espírita, como se explica uma gravidez por estupro? Essa é uma pergunta que merece resposta, Liosmar. Na visão Não, pode espírita, como passar. se explica uma gravidez por estupro ser interrompida? Então, olha, Que aí eu já vou não é o caso pegar da menina, né? isso. Não é? É uma pergunta. Eu respondi até no privado um dia desse uma moça que fez uma pergunta bem parecida. Uhum. Veja bem, olha, como eu falei, se nós olharmos só para a encarnação presente, isso choca, isso é repugnante, é um crime repugnante mesmo. Só que como espírita, nós temos que olhar o quê? As reencarnações como um todo, elas são solidárias. Deus não permite que caia uma folha de uma árvore sem a sua permissão, sem a sua anuência. Que dirá acontecer um estupro? Não é porque a vítima, olha, vamos botar como vítima, só para ficar claro para todo mundo. Não é porque uma criança, entendeu? Ela tem um débito perante a lei do alto que ela necessariamente tem que ser estuprada, não. Não é por isso, não. O estuprador, ele tem o livre-arbítrio de escolher não fazer isso.
E tenha certeza, quando ele escolhe, ele vai ter que colher o que ele está plantando. A criança em si, ela pode escolher dar continuidade ou não à gestação. É uma escolha dela. O que é que o livro dos Espíritos vai nos falar? Se a mãe corre risco de vida, tá certo? É preferível, eles não falam que aborte ou não aborte, não. Nós temos que entender que o livre-arbítrio a todo instante é respeitado pelos benfeitores espirituais. Então, é preferível você abortar, porque já tem uma vida que é a da mãe feita, pronta, e aquele espírito ele pode voltar e vai voltar, na mesma família ou não. Agora, é uma escolha que os pais podem fazer. A mãe pode dizer, não, eu prefiro salvar a vida do bebê do que a minha. É uma escolha dela. Então, se ela está escolhendo, tudo bem. Mas, nesse caso, você poderia, sim, praticar o aborto. E antes que alguém recorte a minha fala, nós não estamos legitimando o aborto. Doutrina espírita é a favor da vida, Mas não é uma doutrina irracional, é racional. Então, tem essa exceção, sim. Está lá no livro dos Espíritos, como o próprio Elias falou, como o Milenói falou, eu já estava com isso na cabeça para falar também. Então, é para isso que a gente olhe as encarnações de forma solidárias. Porque se olhar só para uma encarnação e ver uma criança sendo estuprada e tendo que tomar uma decisão que, na minha visão, tá certo, tendo o meu conhecimento, não estou falando que a posição oficial da doutrina espírita, não pode ser tomada apenas por ela, tem que os pais ajudar essa criança, tem que um conselho tutelar, um psicólogo, tem que ser uma decisão coletiva. Ela não Tá está certo? emancipada, né? Sim, ela é absolutamente incapaz. Perante a lei do homem, absolutamente incapaz. Então, tem que ter uma decisão coletiva, porque você tem que olhar várias coisas. Eu sei que no Brasil, infelizmente, e eu lamento isso, nós vivemos de extremos. Ou você é direita ou você é esquerda. Acabou. Se não for de um dos partidos, você é excluído. Ou você é a favor da mulher ter direito total sobre o corpo, ou não. Meu povo, Jesus, ele é o manso por excelência. É o pacífico por excelência. Nós precisamos dialogar e não brigar. Um caso desse não é para alguém dizer aborte ou não aborte. Não é assim que se resolvem as coisas. É você olhar para a criança, que é uma criança de 10 anos, e ver o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. É você pensar também no feto, naquele espírito que está vinculado àquela criança, não por acaso. Por isso que as encarnações são solidárias. E você tentar escolher o melhor possível. Racionalmente, é sadio, é saudável uma criança de 10 anos ter uma outra criança. Não estou dizendo que sim ou que não. Para vocês refletirem. Como ficaria a cabeça dessa criança depois? Não é uma decisão fácil. A doutrina, ela responde, mas cada um vai tomar a sua decisão. Cada um vai escolher dentro do que acha que é bom ou ruim. Não há ninguém perdido. Até o estuprador é filho de Deus e vai ter a oportunidade de se redimir. Mas tem que reparar sim, e vai. Porque é algo repugnante. A criança, ela tem que ser amada. Uma criança dessa não pode ser julgada. Quando eu falei que ela não é vítima, é espiritualmente falando, com base no conhecimento espírita. Mas você vai parar para julgar uma criança que optou pelo aborto? É você não ser uma pessoa. É você não ser um ser humano. Ninguém tem moral para julgar ninguém. Nenhum de nós tem moral para julgar quem quer que seja. Nós precisamos respeitar e compreender. Você pode discordar de tudo que eu falei, tudo, mas vai ter que respeitar, assim como eu tenho que lhe respeitar. E, Lenói, o tempo está quase acabando aqui. Já está fazendo assim, Tem outra pergunta que eu vou fazer assim, vamos desligar e você responde depois, mas Certo. eu vou deixar para a de Dani. Ela diz assim, infelizmente, mesmo com essa pandemia, tudo que vem acontecendo, a gente percebe que algumas pessoas não mudaram ou não mudarão, certo? Já se ligou na pergunta, né? Sim. Que Aí eu respondo na próxima live. na próxima live você responde. Vamos encerrar essa para não perder, viu?
o Porque vídeo. foi show de bola, viu? Aplaudi pra sair assim, ó. Ah, show! Isso é ótimo! Adoro!